Hoje vamos falar deles que vêm do extremo norte do mundo, de um lugar gelado onde existem lobos, corvos, árvore mística e castelos gigantescos. Como joga a casa Stark? Não? Canadá. Beleza. Como joga o Canadá? Eu sou Nathan Pires e hoje vamos dar continuidade à nossa saga de te contar como chegam cada uma das 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Então ajeita esse bumbum na cadeira, pega um casaquinho e hold the door. Hold the door! O Canadá será uma das 3 sedes da Copa do Mundo ao lado de Estados Unidos e México, e de todas elas, sem dúvidas, é o país com menos tradição no futebol. Essa vai ser apenas a 3ª participação na história do país, que disputou antes em 1986 no México e em 2022 no Canadá. Foram 6 jogos com 6 derrotas, 12 gols sofridos e apenas 2 gols marcados. É uma trajetória um pouco complicada, mas para 2026 eles têm motivos para sonhar mais alto, mas vamos chegar nessa parte um pouco mais para frente. A maior conquista do país no futebol foi a Copa Ouro de 2000, quando eles venceram a Coreia do Sul, que seria semifinalista da Copa do Mundo 2 anos depois, o México e a Colômbia na final. Colômbia e Coreia do Sul foram países convidados aqui no caso. E muito do Canadá não ter um desenvolvimento significativo no futebol se dá também ao fato de que o país ficou sem liga profissional entre 1992 e 2019. Um campeonato em forma de liga mesmo só voltou a acontecer com a Canadian Premier League há só 7 anos atrás. Esse meio tempo, eles tiveram apenas a Canadian Championship em 2011, mas que era um torneio eliminatório, que inclusive existe até hoje e é como se fosse a Copa do Canadá. Mas agora vamos para onde interessa. Como que joga a seleção do Canadá, a seleção de número 30 no ranking da FIFA? Os canadenses são treinados por Jesse Marsch, que já teve passagens pelo Red Bull Salzburg, pelo Leipzig e pelo New York Red Bull, estando obviamente treinar apenas o maior Red Bull de todos, que é o Bragantino. A ideia base do Canadá é uma adaptação do que o treinador aplicou aos clubes em que passou. O time varia entre um 4-4-2 e um 4-2-3-1, explorando muito os alas em uma transição ofensiva veloz. Mas não espere muito ver passes laterais nessa equipe. A estratégia basicamente é fazer uma pressão alta e agressiva para recuperar a bola o mais rápido possível. Eles marcam com um bloco médio-alto, impondo uma pressão coordenada nos zagueiros. E aí, quando tem a bola, eles buscam atacar com o mínimo de toques possíveis, explorando a velocidade de seus jogadores na verticalidade. E o grande problema aqui é quando eles não conseguem ter sucesso nisso, porque eles sofrem bastante quando essa ideia principal de jogo não funciona, assim como sofrem também quando não conseguem impor uma superioridade física. E sem dúvidas, a principal arma canadense é Alphonso Davies, que é um dos melhores laterais do mundo ali pela esquerda. Na seleção, muitas vezes, ele é utilizado de uma forma mais ofensiva, como ponta ou no meio de campo, justamente por sua capacidade de desequilibrar lá na frente, que já foi colocada à prova muitas vezes no Bayern de Munique, inclusive em 2020, quando ele foi campeão da Champions League. Davies está retornando de lesão e isso, inclusive, é um ponto para se ficar de olho, justamente porque ele tem se machucado muito e evidentemente o Canadá não tem uma reposição à altura para o seu principal jogador. E outro grande nome desta seleção é o ambidestro Jonathan David, que embora não tenha feito uma boa Copa em 2022, é o maior artilheiro da história do Canadá com 39 gols e segue sendo a principal esperança dos canadenses para colocar a bola na rede. Apesar de uma eliminação para a Guatemala na última Copa Ouro, eu enxergo que os canadenses são os melhores anfitriões desta Copa. Ao longo do último ciclo, percebemos que o Canadá é a seleção norte-americana que melhor desempenha contra as seleções europeias. Eles venceram Gales, Romênia, Ucrânia e empataram com a França neste intervalo entre Copas. E os oponentes do grupo também ajudam a alimentar o sonho de uma primeira vitória e de, quem sabe, avançar de fase. E eu vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir esse vídeo e de se
inscrever no canal para não perder os vários conteúdos que ainda vão sair relacionados a essa Copa. E se você não viu, já publicamos todo o Grupo A. Tem vídeo sobre o México, sobre a Tchequia, sobre a África do Sul e, claro, sobre a Coreia do Sul. Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!